Opa, e aí galera, mais um vídeo aqui do canal. Galera, eu demorei mais de um mês para postar esse próximo vídeo aqui por motivos pessoais, então demorou um mês. Como compensação, eu decidi fazer esse vídeo aqui, os mapas, as batalhas restantes inteiras. Então vamos lá. Vamos começar por onde paramos, né? Do vídeo passado. Depois da batalha de Blacktoon, vamos para a batalha de Coastal Battery Kill. A minha pronúncia em inglês não é tão boa, então eu vou falar simplesmente baterias costeiras, que é a tradução. O mapa das baterias costeiras se passa no sul de Corvus e essa batalha ocorreu numa operação em conjunto do Exército de Cetos e da Marinha. Enquanto a marinha de Cetos bombardeava com um navio às costas, o exército avançava por terra. Esse ataque não foi muito bem coordenado, porque a marinha de Cetos não sabia ao certo quando bombardear ou que local bombardear, então eles simplesmente bombardeavam áreas que aparentavam ter conflitos. O exército cetano lançou sinalizadores aos céus para tentar alertar a marinha para parar de bombardear, porque eles estavam simplesmente atacando os próprios soldados, assim, e estavam tendo percas para o próprio lado de Cetos, para a própria marinha. Porém, como não foi combinado muito bem, a marinha não sabia o que significavam esses sinalizadores, então eles simplesmente continuaram bombardeando. A batalha no final acabou sendo vencida por Cetos, mas com alto custo de tropas para eles, com altas percas. Esse mapa possui quatro objetivos. A cada objetivo que você captura, ahn, o time adversário vai perder um ponto por segundo, por cada objetivo. Ou seja, se você capturar os quatro, eles vão perder 4 pontos por segundo. O objetivo é zerar os pontos do inimigo para ganhar essa batalha. Agora vamos falar um pouco das mecânicas do mapa. Nesse mapa vai estar presente o navio da Marinha Cetana Cismira, que gradualmente bombardeará certos locais nas costas. Eu vou explicar como funciona. Primeiramente, esses bombardeios podem matar tanto os players de Cetos quanto os players de Corvus. Agora uma pequena explicação como funcionam os bombardeios. Primeiro, tem o ponto A, B, C e D, certo? A Marinha vai bombardear os pontos de Corvos, basicamente. Por exemplo, se Cetos tiver sobre o controle o ponto C, B e D, a Marinha vai bombardear o ponto A. Mas se cada um tiver um ponto, na realidade é se cada um dos dois times controlar 2 pontos cada, os pontos do meio que serão bombardeados, o B e o C. E se Corvus controlar os pontos A, B e C, o ponto D começará a ser bombardeados. E se um lado começar a perder a batalha com 100 pontos a mais atrás do outro oponente, um carro blindado vai surgir para dar suporte ao time perdedor, atacando o objetivo B, a torre de controle de incêndio, no ponto B. Bem, eu não expliquei muito no início para deixar para explicar agora, mas basicamente tem os pontos A, B, C e D. Mas eu vou chamar de objetivos para não confundir com os pontos que você tem que tirar do seu inimigo. Basicamente tem quase o mesmo sistema que o Black Toon. A cada objetivo que você captura é um ponto a mais que desce do seu inimigo. Aí você precisa reduzir os pontos do seu inimigo a zero. E uma coisa também é que esse mapa se passa em 1909. E no mundo de Forma, que é o mundo onde se passa o jogo Centaura, as submetralhadoras foram inventadas em 1909. Então, nesse mapa, se você escolher a classe Assault, já dá para você pegar as submetralhadoras, tanto de Cetos quanto de Corvos. E isso é um resumo sobre a batalha de baterias costeiras. E agora vamos para a próxima batalha.
Uma coisa que eu não tinha falado antes, a das baterias costeiras tem o modo dominação. E agora vamos para a próxima batalha, que é Capri Valley, que acontece em 1910, um ano depois das baterias costeiras, e tem o modo de jogo Frontline, linha de frente. Em 1910, Cetus começou a perder terreno. Embora seu exército tivesse muito bem equipado, eles estavam com falta de mão de obra, falta de soldados, já que a maioria da sua população em serviço militar servia na marinha. Presos em terra sem apoio naval da marinha setana, os Setans foram obrigados a adotar uma estratégia defensiva, cavando trincheiras, bunkers. Por causa da falta de mão de obra, lançar ofensivas estava fora de questão. Por isso que eles adotaram uma guerra de trincheiras, uma guerra mais defensiva. Nessa parte final de 1910 a 1911, testemunhou as baixas e derramamento de sangue mais significativos das guerras de Corvos do Sul. As maiores percas foram durante esse período de tempo. Beleza, agora falando sobre o mapa, tanto os corvos quanto os setanos spawnam em diferentes lados do mapa. O mapa é uma série de trincheiras. A A e a B são conectadas e a D e a E são conectadas, mas a trincheira do meio, que é a C, não é conectada com nenhuma. O objetivo desse mapa é ir desde a sua base até a base do inimigo. Para os corvos capturar A, B, C, D e chegar a E. E para os cetos o caminho é o contrário, da E até a A. Um só jogador não pode capturar uma trincheira sozinho. Mas se um jogador entrar em uma trincheira, vai entrar em um estado de impasse. Você não pode conquistar uma trincheira com só um jogador, precisa de dois ou mais. Mas se tiver pelo menos um jogador em uma trincheira, você não vai conseguir conquistar, mesmo que tenham mais pessoas no seu time. Você vai ter que eliminar esse jogador para conseguir conquistar a trincheira. E se uma trincheira tiver impasse, nenhum time pode spawnar ali. Esse mapa possui a mecânica de bombardeios de artilharia, que são muito frequentes, ocorrendo aproximadamente cada 2 minutos nesse mapa. A artilharia nesse mapa funciona como uma barragem rasteira. A artilharia mirará na terra de ninguém, que é o espaço entre as fronteiras, e entre as trincheiras da linha de frente do time vencedor e perdedor. E lentamente se arrastará em direção à trincheira do time vencedor, parando bem na frente da trincheira. Esse bombardeio é útil para lançar ataques, especialmente se for no time perdedor. Funcionar um pouco como funcionam as mecânicas aqui. Se a trincheira C estiver sendo disputada, a artilharia irá se rastejar em direção à trincheira da linha de frente atual da equipe que ocupou por último. Por exemplo, se Corvus ocupou a trincheira C por último, a artilharia irá rastejar em direção à trincheira B. Caso contrário, a artilharia sempre irá rastejar em direção à equipe vencedora quando uma trincheira for disputada. A arma lança-chamas foi a mais utilizada durante esse período, porque era extremamente eficiente para limpar trincheiras. A maioria das baixas da Guerra de Corvos do Sul aconteceu durante esse período, como eu falei antes, 1910 a 1911, nas fases das trincheiras. O resultado dessa batalha foi inconclusivo. Nem Corvos nem Cetos tiveram relativos avanços ou vitórias na Batalha de Capri Valley, por causa justamente das trincheiras e das posições defensivas. E uma coisa sobre as artilharias. Geralmente, se você tentar avançar enquanto elas estão justamente bombardeando na sua frente, na terra de ninguém, você provavelmente vai acabar morrendo. Então é melhor recuar para sua trincheira.
Um dirigível pode ser visto no fundo olhando para o céu, sobre o lado de Corvos do mapa. É puramente estética esse esse dirigível. Não tem nenhuma função assim dentro do jogo. É puramente estético no céu. E uma curiosidade é que Capri Valley foi o primeiro e único mapa do jogo quando ele estava sob outro nome antes de Centaura. E é isso. E após trocar o nome do jogo, esse mapa foi reformulado e é isso. Diversas coisas. Bem, esse foi um resumo do mapa Capri Valley. E agora nós vamos para a próxima batalha, Kelson Village. Vamos lá, Kelson Village, o próximo mapa. É a próxima batalha. Kelson Village acontece em 1911, mas primeiramente vamos dar uma explicação. Em 1910, Corvus desenvolveu uma nova arma, a fim de quebrar as defesas de Cetus, gás cloro. Era usado como um produto industrial para saneamento nas cidades do interior. Mas logo se mostrou bastante devastador como uma arma. Os setanos logo desenvolveram contramedidas, como usar máscaras de gás e filtros para proteger suas tropas. Inicialmente eles foram pegos de surpresa com a introdução do gás cloro e sofreram de recuos significantes. E eles foram empurrados significativamente das posições defensivas, perdendo alguns milhares de território, algumas milhas. É o final de 1911 e os Cetos se veem constantemente empurrados para trás sob o peso dessa nova e letal arma. Agora vamos para Kelson Village. Os Corvos fizeram um ataque com gás cloro nessa cidade. Por isso que os soldados nesse mapa têm um design diferente. Eles usam filtros e máscaras de gás. A visibilidade nesse mapa é significativamente afetada. Kelson Village consiste em 6 casas ao longo de uma estrada, com uma linha de trincheira correndo ao longo lado do rio. A maioria do combate, entretanto, ocorrerá perto do centro, onde estão arbustos. Esse arbusto pode ser usado para emboscadas, esconder movimentos. E um elemento importante do mapa é o gás cloro, que não apenas escurece ainda mais a visão, mas também introduz a mecânica de envenenamento por gás. Se a saúde do jogador ficar abaixo de 50, o jogador será envenenado até ser curado por um médico ou morrer. Não há artilharia presente nesse mapa. Esse mapa contém um modo de Team Deathmatch, ou mata-mata. Por exemplo, vão ter players no servidor, mas como vocês podem ver, não é como o mapa de Capri Valley ou Black Toon ou baterias costeiras. Ali em cima vai ter uma contabilização de 500. E o que são esses 500? São as vezes que os players podem reviver. Ou seja, você tem que matar 500 players do time adversário para conseguir vencer a partida. Pequeno detalhe nesse mapa é que os oficiais, a classe oficial, não tem apito, porque é impossível apitar com a máscara de gás. O local dessa batalha é em Cetus Central, no centro de Cetus. E o resultado dessa batalha foi uma vitória cetana. Os Cetos venceram essa batalha. E realmente não tem mais muito o que dizer. Então nós vamos para a próxima batalha, Mons Planos. Em 1912, as coisas complicaram para Cetos. Uma nova ameaça surgiu do sul, o Império de Antares. Mons Planos é a primeira batalha que Antares participa contra Cetos. Eu expliquei um pouco melhor no primeiro vídeo, na batalha de Black Toon,
a aliança de Antares com Corvos. Mas eu vou dar um resumo aqui, né? No caso, o herdeiro de Antares, o príncipe ao trono, se casou com a princesa de Corvos. E isso foi. E Corvos mandou uma carta prometendo se submeter, ser um estado vassalo a Antares. E é isso. A maior parte dos soldados de Setos estavam na fronteira norte para se defender contra Corvos. A fronteira do sul do país ficou vulnerável. A invasão antariana obrigou os setanos a mudar os seus recursos para o sul, efetivamente reduzindo pela metade suas capacidades defensivas em ambas as frentes. Como os setanos estavam confrontados por duas nações inimigas e com números limitados de soldados, a moral entre os soldados começou a declinar e essa batalha, já vou falar aqui no começo, terminaria com a vitória de Antares. Ahn, o mapa de Mons Planos tem duas trincheiras de cada lado e em fazendas no meio. Ao contrário de mapas como Capri Valley, quase não tem cobertura nesse mapa, principalmente no centro, tirando a fazenda e tipo umas crateras e alguns fenos, fardos de feno espalhados pelo campo. Arame farpado pode ser encontrado em quase todos os lugares desse mapa, se tornando difícil lançar ataques. E a falta de uma trincheira no meio aumenta ainda mais a dificuldade de romper a defesa em ambos os lados. Esse mapa geralmente costuma durar bastante as partidas dele. A artilharia também está presente nesse mapa, que bombardeia constantemente a área central em intervalos aleatórios. A única rota segura para passar pelo mapa é as únicas passagens seguras para se avançar são a fazenda que fica em uma parte do mapa e a casa. Nesse mapa também tem as tropas morteiros. Não sei se eu comentei antes, mas em Capri Valley também tem essas tropas. Eles têm um morteiro. É meio que uma artilharia que os players podem usar, uma coisa assim. Geralmente eles bombardeiam áreas com muito tráfego de players. Bem, depende do player que estiver usando essa classe, certo? Entre as trincheiras A e D e a trincheira B e C, tem uma floresta com árvores que pode ser usada como cobertura. Embora sejam muito finas, eles podem te expor ao fogo inimigo se não se posicionar corretamente atrás delas. Diferentemente das baterias costeiras e do Vale de Capri e do Capri Valley, os bombardeios são mais esporádicos em comparação à artilharia nesses outros mapas. Tipo, terão como locais fixos o centro do mapa, fardos de feno, crateras e a parte externa do estábulo e do celeiro. No caso, a fazenda e a casa, que no caso seria um estábulo de cavalos, uma coisa assim. Então, evite acampar nesses locais quando o bombardeiro estiver prestes a começar. Esse mapa também tem carros blindados. Eles aparecem na marca de 5 minutos para ajudar um lado a romper o impasse. Embora eles possam ser eliminados pela artilharia e pelos lança-chamas. Na marca de 25 minutos, esses carros blindados são substituídos por tanques, que são muito mais pesados assim. Tem mais armas e não param de atirar no inimigo. Os tanques avançarão para o ponto B e C antes de parar. Na marca de 35 minutos, os tanques continuarão avançando para o ponto A e D para ajudar a romper o impasse. Mons Planos tem a área de spawn de cada um dos lados, que fica de lados opostos. Tem a trincheira A, a trincheira B, tem a área do meio central, a trincheira C e a trincheira D.
Como eu disse antes, Mons Planos é um mapa de frontlines, linha de frente, que se passa em Cetos do Sul. E essa batalha teve uma vitória antariana, como eu falei antes. E isso acabou, as forças de Cetos acabaram entrando em colapso por causa disso. Por causa que Antares avançando pelo sul, enquanto já estava difícil contra Corvos do Norte. E isso acabou dando bem mal. E vamos falar sobre a última batalha de Cetos agora. A última batalha da campanha de Cetos. A batalha de Wifemount Estuary, do estuário de Wifemount. Vamos falar da próxima batalha agora. E é tudo isso que eu. Isso é tudo que eu falei sobre Mons Planos. E vamos lá agora. Wifemount Estuary. Vamos lá. O estuário de Wifemouth. Eu vou falar o estuário da Boca Branca, que é literalmente a tradução para ser mais fácil. É isso. Ele tem como modo. O modo de jogo desse mapa é Breakthrough, avanço. E já vou avisando que teve duas batalhas de Wifemount e Estuary, do estuário da Boca Branca. E eu vou falar aqui sobre elas. Basicamente, Cetos acabou sendo dominado, exceto pelas ilhas, pelas ilhas na costa do país. E é isso. Aconteceu diversos motins na marinha por causa que os oficiais não queriam perder homens, navios, recursos, essas coisas. Aí ocorreram motins de marinheiros que tentaram desembarcar nas praias do estuário para tentar libertar seu país que já havia sido inteiramente ocupado por Antares e Corvos. E agora só sobraram as ilhas. Vários outros marinheiros fugiram, tanto para o norte, para Ria e para Aquila, para vários outros lugares. E é isso, vamos lá. Falando um pouco sobre o mapa, o estuário da Boca Branca, que leva ao rio da Boca Branca, Wifemount, e era uma das áreas costeiras menos conhecidas em Cetos. Isso se deve ao fato de estar situados entre duas cidades maiores, Setkirk e Kahan, não vou saber falar muito bem. No entanto, o desenvolvimento de Golden Chest Square na década de 1900 é uma cidade que fica por aí, atraiu mais visitantes para a área. A praça era conhecida por suas inúmeras lojas e restaurantes. Muitos dos empresários e funcionários de Golden Chest moravam em St. Kirk ou Kahan, utilizando um carro ou um trem todos os dias para ir ao local de trabalho. Vamos lá. Os Cetos desembarcam na costa. Vamos ver, na costa sudeste do mapa, com vários barcos. E nesse mapa possui outra artilharia de navio, que no caso é o Cisnaiade. Eu posso estar explicando de um jeito meio confuso, desculpem galera. Então, mas vamos agora sobre o mapa. O História da Boca Branca é um mapa de avanço, Breakthrough. Como tal, uma equipe de defesa, no caso Antares, deve resistir por um certo período de tempo enquanto outra equipe ataca, no caso Cetos. E uma coisa aqui para se comentar, pequeno detalhe, é que não é a infantaria normal de Cetos nesse mapa, é o Exército dos Mares, que é o exército do mar de Cetos. A marinha deles, no caso. Na real, tem uma pequena diferença entre o Exército dos Mares e a marinha, mas não vou explicar muito nesse vídeo pra não tirar o foco sobre a batalha, mas no caso é a infantaria do Exército dos Mares, naval, que desembarca no santuário de Wifemount. Beleza, primeiro eu vou explicar. Vai ter dois contadores diferentes
Para Cetus vai ter pontos e para Antares vai ter um tempo. Terá 2 pontos de captura, o A e o B no começo do mapa. Cetus tem que capturar os dois para reduzir seus pontos para zero e avançar para a próxima fase. Não vai ter só uma fase nesse mapa. Por exemplo, diminuir os pontos e acabou. Não, vão ter 2 fases. Primeira, Antares tem que impedir Cetus e o tempo de Antares tem que chegar a zero e eles têm que capturar o A e o B para conseguir defender, fazer uma defesa de sucesso. Bem, Antares no primeiro setor spawna na ponte e perto de Golden Chest Square. Vamos lá. Primeiramente, a cada ponto que Cetus avança, a, a cada ponto de captura, os spawns da equipe de Cetus mudam para aquele ponto e vai ter um novo objetivo de captura. Primeiramente, tem esse, né, de capturar um ponto que é um acampamento perto da ponte e a cidade de Golden, a praça de Golden Chest. Se Cetus conseguir capturar esse, os próximos pontos de objetivo vão ser os trilhos, uma ponte de trilhos e a ponte mesmo, normal. E é isso. Já na terceira fase, só vai ter um ponto de captura, que no caso é um forte, no meio de várias trincheiras. Cetus tem que avançar nesse forte enquanto spawna nos pontos anteriores que conquistou. Enquanto isso, Antares vai spawnar um pouco do lado do forte. Vai ter forte bombardeamento do Cis Naiad nesse forte, que é a artilharia, o navio de Cetus. Tanto que esse navio pode causar também diversas baixas para o time de Cetus quanto de Antares. Os setores que serão bombardeados pelo Naiad são o setor 1 e o setor 3, a primeira e a última fase do mapa. Os setanos estavam bem desesperados nessa parte da guerra. Seu país já havia sido ocupado e eles só restavam nas ilhas. Então eles estavam mandando munição adoidado. Eles estavam literalmente disparando no desespero. Por isso que tem várias baixas por causa de artilharia do Cisnaiad e tal. A ponte nesse mapa, primeiramente as praias, os rios, o estuário é bem baixo, então dá para ser flanqueado por baixo. Vamos lá, a primeira batalha de Weifmouth. Durante a Guerra de Corvos do Sul, quase não havia defesas instaladas nessa região, perto do estuário, devido às cidades maiores e mais importantes estarem situadas nas proximidades. Então, o rio também era muito raso, como eu disse, para navios maiores entrarem. Então, a ameaça de uma marinha invasora era quase inexistente. A região de Weifmouth ficou sob baixo alerta durante a maior parte da guerra. No entanto, uma vez que os antarianos começaram a invadir em 1912, o estuário se tornou um ponto de observação extremamente importante. O exército setano montou linhas de trincheira e defesa ao norte do rio, deixando Golden Chest, que ficava ao sul do rio, em defesa. Os civis de Golden Chest foram evacuados para Sandkirk, que também ficava ao norte do rio. Os Setans estacionados no estuário não viram nenhuma ação, pois os antarianos usaram outras pontes mais para o interior para cruzar o rio Weifmouth. Os antarianos sabiam sobre o sistema ferroviário e queriam preservar sua estrutura. Isso incluía a ponte ferroviária. Marchar pelo estuário teria garantido que os setanos destruiriam a ponte para impedir o avanço antariano. Isso significava que a ferrovia seria destruída. Sem o confronto no estuário, os setanos estacionados lá não tinham razão para explodir as pontes. A região de Weifmouth foi uma das últimas áreas a cair sob o controle antariano, pois ele era bastante sem importância em comparação com os outros lugares próximos. E essa foi a primeira batalha
de Weymouth. Vamos lá, a segunda batalha de Weymouth, após a conquista total de Cetus da parte continental em 1912, Cetus foi oficialmente derrotado pelo exército antariano e de Corvos, mas a marinha cetana que estava estacionada nas ilhas ocidentais raramente se envolveu na defesa da terra natal. E essa escolha deliberada surgiu dos desejos dos oficiais de bandeira de preservar seus números. Dentro das fileiras de Cetus, os fuzileiros navais, os exércitos mares, os exércitos mares, a insatisfação cresceu entre várias unidades e elas não aceitaram a perspectiva de ver seu país cair nas mãos dos inimigos sem fazer nada, desafiando as ordens do comando naval. Essas unidades se amotinaram e resolveram recuperar um pedacinho de sua terra natal. O ponto de desembarque escolhido foi o estuário de Weymouth. Os oficiais ficariam bastante irritados e declarariam que essas tropas seriam executadas ou receberiam devidas punições. Mas o exército cetano que estava estacionado em Weymouth aceitou a ajuda e os acolheu. A batalha de Weymouth seria a última do Império Cetano, concretizando a caída do Império. Bem, Corvus recuperou sua parte do sul, pelo que sabemos, depois da caída de Cetus, e o resto foi anexado ao Império de Antares. E a campanha de Cetus terminaria aqui, com a vitória de Antares e Corvus, e no mesmo ano, Antares invadiria Aquila, com mais uma campanha nas Guerras Centaurianas, a campanha de Aquila. E é isso. Galera, esse foi o vídeo. Completei aqui a campanha de Cetus. E no próximo vídeo, no próximo vídeo de Centauro, nós provavelmente vamos falar da campanha de Aquila. Atualmente, a campanha de Aquila só tem 3 batalhas e não está completa. Faltando Talona, ou talvez mais batalhas ainda. Então, talvez eu demore um pouco para postar. Não sei se mais que esse, não posso prometer nada. Mas é isso. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Deu bastante trabalho, mesmo tendo demorado tanto. E é isso. A próxima batalha da campanha de Aquila será a batalha de a Pradaria de Roland. Não é muito difícil falar esse nome em inglês. E é isso, galera. Mesmo com tantos erros de gramática, de dicção aqui, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigado por assistir até o final, se você assistiu até aqui. Valeu!